Ei, você já pensou se todos os brasileiros fossem dizimistas? Não. A fome no país acabaria. Eu sou Rafael Cruz. Oi pessoal, tudo bem? Fala, tudo bem? Ele tá chatinho agora porque ele acabou de acordar, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma proposta que eu quero fazer que é muito interessante, que é todos os brasileiros virarem dizimistas e sustentarem a casa de Deus. Antes eu vou fazer um breve resumo sobre o que eu conheço de dízimo na Bíblia. E assim, é muito interessante, até para quem não conhece, para quem conhece é muito interessante. Mas se você quiser, você pode mudar para esse minuto aqui, ó. Porque mudando para ele você já vai direto para a minha proposta, mas eu acho que vale muito a pena você continuar vendo o resumo. Atualmente a frase dízimo é lei e oferta é amor é muito pouco dita nas igrejas evangélicas, mas antigamente era muito dita nas igrejas evangélicas e também nas igrejas católicas. Aliás, nas igrejas católicas eu não tenho certeza. Isso porque a lei de Moisés, que marcou o início da primeira aliança que Deus fez com o povo, pode falar que a aliança de Noé foi antes da de Moisés, mas a primeira que Deus deu uma lei, essa lei obrigava todas as pessoas que estavam debaixo dela a dar 10% de todas as suas colheitas para os levitas. E fazia isso porque os levitas, quando Canaã é a terra prometida, quando ela foi dividida entre as 12 tribos de Israel, eles não ganharam terra para poder plantar. E não ganharam porque eles deveriam ficar destinados a trabalhar nos serviços do templo do Senhor. Esse dízimo só era pago em alimentos. Afinal, era para as pessoas comerem o dízimo. E não tem como comer dinheiro. Existia uma condição que poderia ser pago em dinheiro, que na verdade não era nem pago em dinheiro, que era o seguinte: se uma pessoa tivesse uma colheita ou um produto que fosse muito complicado para ela transportar, a distância fosse muito grande, ela podia vender o produto e quando chegasse no local do templo, ela poderia dar o dinheiro, se eu não me engano, ou comprar lá perto do templo algo proporcional ao seu dízimo. Mas existe um fator que incomoda muito os pregadores do dízimo, que é o seguinte: em Jesus foi feita uma nova aliança, um novo testamento, que livra todos das ordenanças e das condenações da antiga aliança, dessa aliança baseada na lei de Moisés, incluindo o dízimo. Por isso que nós podemos comer carne de porco, nós podemos fazer várias coisas que a lei mosaica proibia, porque nós não estamos mais debaixo dessa lei mosaica. Para os pregadores do dízimo escaparem dessa questão de que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, eles usam um argumento até interessante, que falam que o dízimo é antes da lei de Moisés, que Abraão e Jacó já deram o dízimo. Só que Abraão deu o dízimo uma vez na vida e porque ele quis. Jacó fez um propósito com Deus de dar dízimo de tudo que ele ganhasse, mas porque ele quis, ninguém obrigou ele a fazer isso. Aí a única válvula de escape, a única saída que o pessoal acha é falar que Jesus repete a ordenança do dízimo em Mateus 23 e em Hebreus 6. Só que esses dois textos estão direcionados para judeus que têm a obrigação de sustentar a tribo de Levi que está lá no templo trabalhando. Então, assim, eu não conheço nenhum texto bíblico que fale que uma pessoa que não é judeu deu dízimo, porque o dízimo era para sustentar a tribo de Levi que não tinha terra para plantar, e era comida porque era para eles comerem, não era dinheiro para alguém, porque ninguém come dinheiro. E assim, mesmo sem base bíblica, ao menos eu não acho, para falar que os brasileiros têm que ser dizimistas, eu quero te incentivar a ser um dizimista para cuidar da casa de Deus. Para ilustrar melhor minha proposta, eu fiz essa tabela aqui do lado que está baseada em dados do IBGE e da ONU, divulgada em 2014. Segundo ela, a renda per capita brasileira é de R$ 1.052. Nesse mesmo período, a população brasileira foi estimada em 202 milhões de pessoas e desses 202 milhões, 3,4 milhões de pessoas passavam fome. A minha conta foi simples. Se nós pegarmos R$ 1.052, que é a renda per capita, pegarmos 10% desse valor, que são R$ 105,20, e multiplicarmos pela quantidade de brasileiros do país, nós vamos ter o dízimo total brasileiro, que é 21,3 bilhões de reais. Se nós dividirmos esse valor, esse super dízimo aí, para a população que passa fome, fica mais ou menos R$ 522 por pessoa. Aí eu fiquei pensando, o que será que dá para comprar com R$ 522? Foi
pesquisar, o valor da cesta básica mais cara do Brasil, que é a de São Paulo, é R$392. Resumindo, se nós pegarmos o dízimo do Brasil e dividir pela população pobre, ela consegue comprar o suficiente para ela se alimentar e ainda sobra dinheiro. E uma cesta básica dá para mais de uma pessoa. Mas aí você pode falar, peraí, mas o dízimo não é para a casa de Deus? Por que você está falando para pegar o dízimo e alimentar os pobres? E esse é o melhor ponto desse vídeo. Onde é a casa de Deus? Qual é o templo de Deus? Será que o templo de Deus é um templo feito por parede, por bloco, por cimento, por areia? Será que um Deus vivo habita em uma casa morta? Jesus disse que a maneira que nós temos de abençoar Ele é dar ao pobre, é acolher ao pobre. E que quando a gente dá comida para um pobre, para uma pessoa, nós estamos abençoando Ele. Ele recebe isso como uma oferta. Paulo também diz claramente que o templo de Deus somos nós, são as pessoas. Se alguém chamar algum prédio de casa de Deus, está muito equivocado. Mas com isso eu estou falando para você não ajudar nenhuma instituição religiosa, parar de ajudar qualquer obra de igreja? Não, de jeito nenhum. Você pode ajudar sim. Eu acho que se você vê uma instituição, uma igreja, uma casa, um lugar que realmente está beneficiando pessoas, é justo ir lá e ajudar, e até ajudar não só o benefício de pessoas, mas a pagar uma conta de água, uma conta de luz ou algo do tipo. Mas se esse lugar já está com muito dinheiro, já não tem mais despesa, não tem onde mais gastar dinheiro, por que colocar dinheiro lá? E outra coisa, não seria melhor priorizar as pessoas para depois priorizar as instituições? Porque é melhor eu dar um alimento para uma pessoa que está morrendo de fome do que deixar de dar esse alimento para ela e que eu tenho que dar o alimento para a casa de Deus e ir lá e dar para uma instituição. Porque a casa de Deus é a pessoa. Essa é a mensagem desse vídeo e eu acho que esse tipo de dízimo todo mundo pode dar. Pode o evangélico, o católico, o umbandista, o espírita, o ateu pode dar. Até o ateu pode dar esse dízimo, porque esse dízimo faz bem para todas as pessoas, preserva a nossa espécie e ajuda as pessoas que mais precisam. Então vamos seguir com esse dízimo, que é o dízimo da casa de Deus, é o dízimo para sustento. Se você puder, ajude também instituições honestas, mas priorize as pessoas. Obrigado.